seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Deus é bom, meus irmãos. Vocês estão felizes com Jesus? Glória a Deus. É bom estar em casa depois de alguns dias lá no interior do Brasil, servindo aos nossos irmãos no Acre. Sim, irmãos, o Acre existe e não tem dinossauro. Eu recebi algumas mensagens assim: traz um dinossauro para mim. Não tem dinossauro. Lá o povo também é cheio da palavra, cheio da unção, cheio do Espírito Santo. O Evangelho está indo cada vez mais longe. Amém? Feliz em estar em casa. Estamos celebrando esse tempo de 13 anos sob uma visão. Eu pude estar aqui no início. Não que eu seja velha, mas eu estava aqui no dia mesmo da transição. E eu nunca vou esquecer esse dia. Nunca vou esquecer. Pastor Cláudio ainda usava um óculos igual de jogador de futebol. Que é isso, com todo respeito. Não era tão grisalho. Mas nosso pastor não envelhece, vai ficando mais bonito, né, meus irmãos? Glória a Deus. E graças a Marcela também. Obrigado, Senhor. Tô indo. E Deus tem sido fiel, gente. Deus tem sido fiel. Nós vamos chegar em um bom lugar. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos, no capítulo 23. O Senhor tem conduzido a nossa casa espiritual, de forma muito poderosa. Se você esteve no início desses 13 anos, você viu o quão andamos nessa jornada, o quanto nós avançamos como igreja, como corpo, o quão relevância o Senhor tem levado o nome da nossa igreja no bairro de Campo Grande e fora dele também. E eu creio que o que Deus tem para essa nova estação. E por que nova estação, Juliane? Porque todo encerramento de ciclo, ele encerra, e com esse encerramento de ciclo começa uma nova estação. Eu falo para os amigos que, quando eu vou a aniversários de amigos e me convidam para orar, que é o fechamento de uma estação e o início de uma outra. Então, nós estamos aniversariando nesse mês de junho. A nossa igreja, o nosso casal pastoral, vindo de Deus, trazido para esse lugar. E se hoje você está debaixo de uma igreja íntegra, uma igreja que ama a palavra, que ama o Espírito, que ama as pessoas, é porque Deus trouxe esse casal para cá. E hoje nós podemos ver o coração deles em cada canto dessa igreja. E meditando sobre isso, sendo grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito, o Senhor me levou a esse texto, Salmos 23, verso 1, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Verso 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O versículo 1 desse texto foi o que mais saltou para mim. Na verdade, eu tenho meditado nesse salmo e orando e
consultando o Espírito Santo naquilo que ele queria compartilhar conosco essa noite, esse salmo me salta mais uma vez. E eu fiquei com esse primeiro versículo: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Na versão original diz que de nada tenho falta. Sabe, esse versículo aqui nos ensina uma coisa muito interessante: Deus é suficiente. Você vê que o salmista, alguns historiadores vão dizer que Davi escreveu quando estava mais novo, outros vão dizer que quando ele já chegou ao tempo da sua velhice, então ele escreve o Salmo 23. Você vê que as características desse pastor é de um pastor que supre, é de um pastor que conduz, é de um pastor que não nos deixa só, é de um pastor que transborda, é de um pastor que nos faz habitar na sua casa. E nós temos vivido, o mundo, na verdade, vou ser bem clara, o mundo tem vivido um tempo onde tudo se busca por necessidade. O homem necessita de muitas coisas. E o mundo prega isso: você precisa ter, você precisa chegar, você precisa conquistar. E eu não estou aqui pregando contra o seu avanço, a sua carreira com Cristo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a busca do ser humano em ter as coisas. Só que quando entendemos, como vamos para esse texto, nesse primeiro versículo nós compreendemos que Deus é suficiente. Ele é suficiente primeiramente porque Ele é a nossa origem. Gênesis 1:26 nos afirma isso: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem. Deus não é apenas o seu redentor, o seu condutor. Ele é a sua origem, é de onde nós viemos. Deus, além disso, também é sustentador de tudo o que fora criado e de tudo que existe. João capítulo 1, versículo 1, Hebreus 1, do verso 1 ao verso 4. E nós vemos também em Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem a ele deu primeiro para que ele possa ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus é o autor da criação. Deus é o Pai da eternidade. Deus é suficiente. Ele não é apenas suficiente de todas as coisas que fez, mas Ele é autossuficiente em si mesmo. Deus não cria o homem por uma necessidade. Deus cria o homem por uma boa vontade. Ele quis, Ele criou. Deus não estava sofrendo. Quando a Bíblia fala que nós vivemos para a glória de Deus, Deus não é uma pessoa que precisa ser validada. Deus é, e ponto final. A glória de Deus que nós nascemos para dar a Ele, devolver a Ele, porque Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é um Deus glorioso. Isso existe para que nós possamos desfrutar de quem Ele é. Isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver conosco. Se você pegar no Antigo Testamento, Deus se revela de muitos nomes. E dentre esses nomes, em Gênesis, se não me falhar a memória, 17, eu estava estudando hoje também com um amigo, porque quando a gente vai para os livros e quando os livros não são suficientes, nós vamos aos universitários. E aí eu fui ao meu amigo que já tem um caminho a mais de conhecimento das Escrituras comigo, do que eu, na verdade, e eu fiquei com esse nome de Deus na minha cabeça. Gênesis 17, versículo 1. E quando Abrão era da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso.
Poderoso, anda diante de mim e ser perfeito. A palavra aí é El Shaddai. E aí, essa explicação é poderosa. Deus é todo poderoso. Só que eu fui para os textos lá dos originais, e aos universitários que gostam do hebraico, como o Rodrigo Silva gosta do hebraico, do grego, fala direitinho. Eu não falo só inglês e português, graças a Deus. E eu fui, como uma boa professora de português, eu gosto de entender qual é a origem daquelas palavras. Então, em cada letra há muito que se dizer, mas não vou me ater a isso, porque é muita coisa, é muito conteúdo. Eu fiquei umas 2 horas só de conteúdo, então a gente vai àquilo que é o cerne da questão. A palavra El Shaddai, nos seus originais, significa o Deus que é nutridor e protetor. Eu vou ser mais clara para você. Todo judeu na sua casa tem algo que se chama mezuzá. Essa mezuzá é um quadradinho de madeira, e esse nome é como se estivesse dentro dessa mezuzá. O Deus que protege as portas, o Deus que dá limites, o Deus que dá as portas. Então, quando Deus se revela para Abraão, e é muito interessante porque ele fala isso com Moisés, em Êxodo capítulo 6, e ele fala assim: eu me revelei a Abraão, a Isaac e a Jacó pelo meu nome, porque eles não me conheciam como Senhor. Você vai ver em Gênesis 10, Deus se revelando como Senhor para Abraão, e ele não entendeu a história. Então no 17, Deus fala assim: Abraão, você não entendeu, mas agora eu vou te explicar. Eu sou El Shaddai, aquele que nutre, aquele que te dá nutrientes por dentro, mas aquele que te protege por fora. Deus é suficiente. O Deus Todo-Poderoso é nutridor e protetor. E que glorioso é essa verdade. Mas quando nós vamos ver nessa nova aliança onde nós estamos, e foi o que a minha cabeça explode, né? Quando vamos vendo a construção de Deus, esse ser todo poderoso, ele na antiga aliança se revelando de inúmeras formas, fazendo inúmeras alianças, né? A circuncisão, depois nós temos inúmeros memoriais, a Páscoa, enfim. E aí nós vemos Deus na plenitude dos tempos. E eu quero que você leia comigo Colossenses capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 10. Diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna. Deixa eu te dizer uma coisa, abrir um parênteses aqui, meu irmão. O evangelho veio devolver a dignidade ao homem. O evangelho trouxe de volta a dignidade que nos foi perdida. Sabe? É por isso que não devemos parar de pregar o evangelho. Aonde a gente estiver. Eu estive em Cabo Frio e tinha um rapaz lá em uma condição complicada, e eu orei, ele recebeu Jesus, e eu falei para ele: rapaz, a partir de hoje você pode andar de maneira digna, porque o Espírito Santo agora em você, te reconciliando com Cristo, andando você agora pela graça. Nós fizemos a confissão de fé com ele, ele aceitou Jesus, e eu fiquei com isso. Queridos, quando a gente estiver em um lugar e ver pessoas em situação de rua, eu sei que a gente tem que ter hoje os cuidados, porque o mundo é mau, mas lembre-se que o evangelho também é para estes. E Deus devolve a dignidade a toda pessoa, não só ao pobre, não só à viúva, não só ao periférico, a todos. Se hoje você pode andar de cabeça erguida, foi porque o evangelho nos alcançou.
foi porque o reino de Deus veio até nós na pessoa do Rei. Para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza segundo o poder da sua glória, para toda perseverança e longanimidade com gozo, e dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Quem é esse Filho? Quem é esse Filho do seu amor? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele todas as coisas subsistem. Ele também é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tudo ele tenha a preeminência, porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Deus é suficiente. Esse Deus suficiente, nutridor e protetor, se revela em corpo natural, em corpo carnal, na pessoa do Filho. E agora Deus e Jesus, que são a mesma pessoa, só existe distinção de função. Jesus se revela agora para nós nessa estação como suficiente. Aprove a Deus que em Cristo toda a plenitude habitasse. E ele não apenas fez isso, ele fez a paz pelo sangue da cruz. Por meio dele, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, as que estão na terra e as que estão no céu. A vós também, que outrora eram estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas más obras, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de que perante ele vos apresentar santos, sem defeito, irrepreensíveis. Deus se revela para Abraão como El Shaddai. Agora Cristo é revelado. Este era o mistério que estava oculto em Deus, e agora para nós, nessa estação, nesse tempo, Atos capítulo 17, Paulo vai falar sobre isso. Ele está pregando para um povo grego, e aí ele pregando para esse povo, ele fala assim, Atos 17, ele fala assim: olha, eu vim falar sobre esse Deus desconhecido, e aí ele vai dizer que o Deus que fez o mundo, tudo que nele há, sendo o Senhor da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens. E eu estou pulando alguns textos para que a gente tenha tempo. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Verso 28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Esse Deus desconhecido, Paulo está no meio de um povo grego e ele começa a pregar a respeito, e ele fala sobre o Deus desconhecido, e aí ele usa duas frases de poetas gregos, porque nele nos vivemos, nos movemos e existimos. Agora Cristo é o nosso nutridor. Cristo é o nosso protetor. O Deus suficiente, tomando forma corpórea, se tornando um homem, andando como nós. A natureza humana de Jesus não
não vai, como eu vou dizer, não inflige a divindade de Jesus. Filipenses 2:5 é bem claro, ele abriu mão da sua glória. E nós sabemos que falam de aspectos da deidade, para que ele, como homem, fosse ensinar aos homens o que é andar com Deus. E por que eu estou dizendo isso? No mundo que tem pregado, aonde nós estamos cheios de informações paralelas, de pessoas dizendo que você precisa ter, e às vezes a gente chega na igreja com um vazio, com um buraco, com uma necessidade. Jesus vem, nos preenche, mas parece que às vezes esse buraco não se resolve. É porque a gente está às vezes ouvindo coisas além daquilo que a gente devia ouvir. No mundo onde tem pregado que você precisa de Jesus, mas de mais alguma coisa, aonde Jesus não é suficiente, a Bíblia nos afirma que Cristo é suficiente. Tudo que você precisa está nele. Tudo o que você precisa, se você vive, se você se move, se você existe, é por causa dele. E aí nesse texto de Colossenses 1, versículos 26 e 27 diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Cristo agora é o nosso nutridor e protetor. Ele é suficiente. Toda a nossa necessidade se supre em Cristo. E aí, o escritor aos Colossenses vai nos dizer, nos afirma, o que era o mistério que estava escondido? O que agora aos gentios isso foi revelado? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Agora nós não precisamos buscar por necessidade, mas buscamos porque o desejamos. Pode parecer que essa mensagem não seja na expectativa que talvez você esperou, mas foi o que Deus tratou ao meu coração. Quando Deus se torna suficiente, nada nos falta. E aí, voltando para o texto de Salmos 23, é onde nós vamos encerrar. Começamos por ele, encerraremos por ele. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Quem é que te conduz a esses lugares verdejantes? O Senhor. Ele me guia às águas tranquilas. É Ele quem te conduz a águas de descanso. Em outras versões assim diz: Ele refrigera a minha alma e Ele me guia por veredas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse por um vale de sombra e morte, percebe, esse pastor aqui não se ausenta dessa ovelha. Quem está escrevendo aqui é um salmista, mas agora ele está se colocando no lugar de ovelha e entendendo que esse pastor é o condutor, é o nutridor e é o protetor da vida dele. Ainda que eu andasse por um vale de sombra de morte, não é um vale de morte, é um vale de sombra. Pode parecer que este vale seja de sombra, e nas sombras tudo fica mais difícil de se compreender. Sabe, o desejo do diabo é que a humanidade continue em trevas, para que ela não compreenda a grandeza, a suficiência e o poder de Deus.
Ainda que eu ande por um vale de sombras. Pensa, essa ovelha que está falando a respeito desse pastor, ela tem um problema, ela tem baixa visão. Então, em dias claros ela já não enxerga. Agora, em esse vale de sombra, em um lugar escuro, ela enxerga menos ainda. Então ela tinha todos os motivos aqui para deixar de achar que Deus era suficiente. Ela tinha todos os motivos aqui para não crer na suficiência de Deus. Porque agora ela está num vale de sombra. Nada é tão nítido, nada é tão claro. A dificuldade para se ver. Só que o texto continua. Não temeria mal algum, porque o pastor dela está ali. Ainda que ela não enxergasse, o pastor enxerga. Existem coisas que Jesus vê, aquilo que você não viu. Às vezes a gente acha que Deus não está nos dando aquilo que gostaríamos de receber naquele momento. Deus não é sendo mal, às vezes dizendo, não faça por aí. Quem é pai entende muito mais do que eu. Às vezes os pais impedem os filhos de fazer algumas coisas, não porque são maus, mas porque viram além. O Jesus que te guia, o Espírito Santo que te conduz, diz para você às vezes, não faça isso, não vá por aí, não ligue para tal pessoa. Sabe por quê? Porque você não está vendo como ele está vendo. Se você está numa casa pastoral como nós estamos aqui, e às vezes nós somos corrigidos, e a gente acha, poxa, mas tinha tudo para dar certo. O seu pastor está vendo além de você. E talvez você esteja sendo impedido só por um tempo. Talvez você não seja maduro para alcançar o que você precisa agora. Então primeiro você vai amadurecer para acessar o que você precisa, porque tudo já está pronto. Ainda que eu ande por um vale de sombra e morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Essa parte desse texto pode trazer a conotação, né, de acordo com algumas pesquisas, de que essa é a história de um peregrino, de alguém que entra numa cidade, e nessa cidade ele precisa ser bem-vindo, e para que ele seja bem-vindo é preciso que uma tenda esteja com a sua porta aberta para ele entrar. Porque há salteadores o acompanhando na jornada. Então quando ele entra nessa cidade, vê uma tenda aberta, ele está entendendo que ele é bem-vindo. Ele entrou e aí, aqui tem um banquete, tem uma mesa preparada. Porque há alguém suprindo aquela pessoa. E aí, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. No final dessa estadia, esse peregrino precisa voltar à sua jornada. Só que como ele foi bem recebido na cidade, o anfitrião da casa traz duas pessoas, dois seguranças, se assim eu posso dizer, para acompanhá-lo na jornada. E agora vamos trazer para o que o texto está dizendo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Esse pastor, que é o seu condutor, que é o seu nutridor, que é aquele que não te desampara, que não te deixa, porque ele é suficiente. Tudo está nele. Tudo que você precisa, Deus é. Jesus é. E aí, esse pastor aqui vai colocar ao seu lado a bondade e a misericórdia, não apenas para te acompanhar até o fim da cidade, mas por todos os dias da sua vida. Aonde você
você for, a bondade e a misericórdia do Senhor vão te acompanhar. É certo, não é talvez que é certo que a bondade e a misericórdia de Deus me seguem todos os dias. Ele não apenas me faz deitar em verdes pastos, Ele não apenas me guia a águas de descanso, Ele não apenas prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E a gente não está falando de pessoas, a gente está falando do próprio diabo que está querendo roubar, matar e destruir. Ele vai preparar um banquete dizendo: essa pessoa é bem-vinda, eu sou o nutridor dela, eu sou o pastor dela, sou eu quem a guardo, sou eu quem a conduzo. Mas Ele vai colocar ao seu lado a bondade e a sua misericórdia para te acompanhar aonde você for, porque Deus é suficiente, não há falta de nada. Se Ele é o seu pastor, já que Ele é o seu pastor, não há falta de nada. É Ele quem te conduz, é Ele quem te faz descansar, é Ele quem te guia a águas de descanso. Deus é suficiente, é o Shaddai, todo-poderoso, nutridor e protetor. Ainda que você ande por um vale de sombra, é como, sabe aquelas crianças que se sentem tão seguras com os pais, que mesmo em um lugar que a gente sabe que é de perigo, ela está brincando, pulando. É assim que eu entendo esse texto. Ainda que eu ande, eu não vou ficar assim: ai, será que Jesus vai me guardar? Não, eu vou andar tranquilo, eu não tenho que temer, porque há alguém maior do que eu, que está em mim, é por mim, e não vai me permitir fazer casa nesse vale. Ele dá limites. Ele vai, ainda que eu passe. Isso pode acontecer, nós estamos no mundo, meu irmão. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aquele que venceu o mundo é o seu pastor. Então você não tem que temer aquilo que é do mundo, porque Ele venceu. Não há o que temer, Ele venceu. Ainda que você esteja passando por uma fase desafiadora, por uma adversidade, lembre-se que muito mais do que às vezes esperar um profeta dizer uma palavra a você, é a própria palavra dizendo quem você é. Deus está nos localizando nessa noite. É a partir daqui que nós vamos caminhar. Nos próximos anos que virão, é a partir daqui que nós vamos andar.
evangelho a qual pregamos. Cristo é o mesmo, o Espírito é o mesmo, a palavra é a mesma, o Deus é o mesmo. E é a partir daqui que nós caminharemos. Se você hoje chegou nesse lugar achando que precisa de algo, sonde seu coração agora. Cristo é suficiente. É nele que encontramos plenitude e contentamento. O mundo consumista diz que você precisa consumir. Mas o Deus que te criou diz que você não tem falta de nada. É Ele que nos prospera. É Ele que nos enriquece. É Ele quem nos faz chegar a lugares altos. Você pode, nesse momento, você que já entende, orar em outras línguas, por favor. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.